O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença, para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco
protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível, quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto, a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer. Não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés vivendo
O desconforto do deserto precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar, vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca.
A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida.
Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que não, que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus, é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que Ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis.
é a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita, que jamais será questionada. Não, não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, um filho odiar sua mãe, não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo, que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo com profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Aí isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Ah, mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem, é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca a hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredida a vida inteira e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso,
Eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua: quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode, no primeiro momento, pensar que Jesus está carente aqui, né? Ele só quer o amor todo para ele. Não. Isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo o que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? Eu não preciso ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão, sim, minha gente. Então, quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido, tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha. É o pensar de Cristo no meu. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem, mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico.
Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece.
Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração. De ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos situamos? Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade. De você ter condições de escolher o que você quer ser. Ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado. Ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento. De você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar
a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, da nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho,
Quem fizer questão desta vitrine vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que, à luz do Espírito de Deus, a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Está certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante.
É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo.
Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la. Tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. E é bom, Ziza, a oportunidade que nós temos. E
de dizer o que nos ocorre. Porque às vezes a gente quebra no outro também o diabólico, porque nem sempre o outro tem acesso à nossa verdade. Nem sempre, quase nunca, né? Isso São poucos, né? Eu acho que, se eu não me engano, não me lembro se é em Provérbios, Eclesiastes, escolhe um amigo entre 1000, porque o velho você vai o beber com gosto, mas é um entre 1000, um entre 1000. A gente vai ter poucos que têm acesso ao lugar mais sagrado da nossa alma, né? E talvez a característica mais linda de uma amizade sagrada é que ela é sempre discreta. Nunca pede para ser vista, reconhecida ou para aparecer. E isso é muito bom. Tudo que é alimentado, estruturado na discrição, fica mais forte, fica mais poderoso, porque nunca dependeu de halago ou de aplauso algum. Eu acho que isso é sublime. Para mim, importantíssimos meus, né? Os da Oficina Viva, os que me acompanham no dia a dia, os que conhecem os limites mais difíceis, às vezes, de aceitar que eu tenho. Eu sou uma mulher de um temperamento forte, muito sincera, muito direta, e nem sempre é fácil conviver comigo. Quantas vezes nós brigamos na vida? Nossa, bastante. Quantas vezes as nossas arestas? Agora há pouco. Porque isso que é bonito. Eu amo a Ziza e eu sei quais são os defeitos dela. Bastante, e ela conhece os meus defeitos também. E às vezes a gente sabe que para nós darmos continuidade a esse vínculo bonito, nós sabemos até onde nós podemos estar na vida do outro. Que há um limite. E não é nenhum problema, né? Não. Você reconhecer. Não. Olha, eu sei que com a Ziza, a minha dificuldade começa justamente naquele ponto. Então vamos evitar o ponto. Podemos passar por outros caminhos. E devagar, esperar que o outro melhore, esperar que o outro amadureça. Quantas vezes... Eu só... Mostra aí o livro. Isso aí só existe pela sua teimosia comigo. De tanto que você insistiu comigo, não existiria se não fosse você insistir onde eu era frágil, insegura, com medo. Então, aqui, esse livro eu acho que ele é a concretização da tua paciência comigo, né? Insistência. Insistência é verdade, gente. Mas eu você tenho sabe que confessar. por quê, Ziza? Eu sou muito beneficiado com pessoas que fazem isso comigo. Agora até me ocorreu mais outras mulheres, a Léo, lá em Belo Horizonte, cuidando Andréia, da minha vida há mais de 15 anos, a Andréia, administrando-me, mesmo sem falar comigo. Você sabe que a Andréia é a pessoa com quem eu menos falo, dessa gama de pessoas, e é a pessoa que sabe tudo. Tem agora a Carla Castilho lá em Belo Horizonte, que também eu não entendo nada de dinheiro, de pagamento, disso, daquilo. Como ela me auxiliou no meu... Padre, posso te ajudar? Posso cuidar de você, junto com a Cidinha, junto com o Everson, que trabalha comigo? Posso ajudar vocês a organizarem a vida de vocês? Ela tem um entendimento. Aí esse cuidado dela como amiga, como uma profissional extremamente qualificada. A Mônica, meu Deus do céu. A Mônica que me lê. Anjo. Ela mesmo. me lê. A Mônica, eu acho que é um dos poucos seres humanos que me lê. Eu não preciso dizer. Ela olha pra mim, ela sabe que eu tô com fome, que eu tô com vontade de comer um bife com batata frita. Ela olha pra mim, ela sabe que eu tô precisando tomar um shake de proteína da Essência. Ela é demais. Ela tem uma sensibilidade, então eu sou muito beneficiado. Então qualquer coisa que eu fizer pelos outros não é nada perto do que Deus faz por mim através das pessoas que me cuidam. Sabe? Até a Maria, que vai lá em casa ajudar no dia a dia da casa, que me ajuda muito aqui também, nas minhas necessidades do projeto de campus. Quando eu olho para ela, aquela mulher simples, trabalhadora, falei, gente, eu poderia ter passado a vida inteira sem saber que a Maria existia. Mas foi eu mudar para a roça, ela é minha vizinha de frente. Você sabe como que a Maria entrou na minha vida? Ela começou a servir almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. Na construção da casa. E o dia que eu fui lá primeiro, que eu fui ver a construção da minha casa, ela estava quase pronta. Eu não vi nada. Eu vi o projeto inicial e eu não tinha tempo de ficar fazendo isso, de ir lá. E o dia que eu fui, eu encontrei com ela subindo, descendo lá Aí ela me abraçou e falou, padre, o senhor não sabe como o senhor já me ajudou nessa vida. Aí eu pensei que ela estava se referindo ao programa de direção espiritual. O senhor não sabe como eu estou ganhando dinheiro aqui. Pagando as minhas contas, fazendo reforma na minha casa.
vendendo almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. E Que desde legal. aquele essa pessoa é especial, eu pensei, eu quero ela perto de mim. Uhum. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não tem medo da dificuldade, eu quero essa mulher perto de mim. E hoje a Maria faz parte da minha vida também. Não com a intensidade das outras, porque ela não vai todo dia, Sim. mas só de saber que ela está lá em casa, só de saber que ela existe, que ela está do outro lado, que ela faz o melhor bolo de arroz do mundo, que eu compro o queijinho que ela faz, que ela produz. Eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor cuida de mim através de tanta gente. Então, Ziza, qualquer outro movimento que eu faça para motivar as pessoas a extraírem as suas riquezas é apenas o centro do que Deus me dá. Por isso que eu já pergunto quando é o segundo. Meu Deus do céu! Na televisão, gente. Firmou bem o olhar Só do na padre? televisão. Não? Firmou bem o olhar? Ziza Fernandes, quando é que sai o segundo livro? Meu Deus do céu. Em breve, gente. Ficou bom o olhar. E você tem que escrever sobre as mulheres. Posso Vamos aproveitar escrever. o gancho. Você tem uma riqueza humana muito grande. A sua visão do ser humano é muito delicada, é muito respeitosa. Eu admiro muito a forma como você articula a sua fé em Deus com a sua esperança no humano. Eu gosto tanto de trabalhar com ser humano. Eu gosto tanto de... Eu prefiro os cães, mas de qualquer maneira. Padre Tô Fábio. brincando. Eu chego em casa louco pelas pessoas e, sobretudo, Sim, pelos cães. Ok. Mas sério, eu gosto muito. Acho que por isso que eu sou tão apaixonada pelo projeto da oficina, unindo a arte e essa construção ou reconstrução, né, do ser humano, uma reintegração. É tão bom ver alguém E refazer é a tão vida, pouco, né? às vezes, né? É tão pouco que muda a vida de uma pessoa. Só abrir um pouquinho o olho, passar um Só. para-brisa assim, ó. Só. Você Ajudar a enxergar, né? eu tive um testemunho lindo lá em Portugal. Eu acho que eu até contei no programa da semana passada. Chegou-me através da Amália. Amália, Nossa que querida eu Amália. amo. Cheguei no hotel, Amália, minha peregrina. Aliás, você não faz ideia o que foi a minha conversa com ela em mais uma mesa. Fábia, Aham. quem mais estava? Rosmarie, Chimentão, deixa eu ver quem mais estava naquela mesa. Acho que a Cláudia do Espírito Santo. Estávamos jantando, de repente começamos a falar de exames de fezes. Amália. A Amália trabalha com parasitologia. Isso. Gente, mas eu nunca ri tanto na minha vida. Depois de 1 hora de conversa, já estávamos até sabendo quem eram os principais fornecedores de fezes da Amália. Que a Amália é uma professora universitária. E o assunto foi estendendo, mas nós rimos Linda, tanto. nós ela é rimos tanto. maravilhosa. Estávamos um dia, cheguei no hotel em Fátima. A Amália falou: padre, eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. E ela me mostrou um testemunho de uma senhora que estava... Contou para ela. Ela ficou curiosa por saber o que a senhora está fazendo aqui, né? Por que a senhora veio de tão longe? Porque o padre Fábio de Mello me retirou da depressão com uma frase que me disse. A senhora disse. Uma frase. Ela estava assistindo televisão e eu disse: levanta desse sofá e vamos cuidar da vida. E por acaso, ela estava deitada no sofá, desanimada. Olha. E aquilo causou uma revolução na vida dela. Como é interessante a gente ter a oportunidade de saber, de modificar a vida de uma pessoa com uma frase que se diz, Isa. Isso é muito sério. É. Às vezes Deus só espera uma fresta para entrar e fazer uma revolução na vida de quem está necessitado. Parabéns, minha amiga, Meu Deus. por abrir tantas Eu que frestas na alma agradeço. do povo. Ah, Eu sou testemunha disso porque Deus me sustentou na morte da minha irmã através de você. Eu serei sempre grato a você. A nossa amizade começou assim, você não sabia que eu existia. Eu era um seminarista sofrido por ter perdido a irmã. Talvez uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. E no silêncio daquele quarto onde eu não tinha ninguém. Que às vezes nós moramos numa casa com 50 pessoas, mas a gente não tem ninguém. Deus me curou quando você começou a cantar. E é isso. A minha história, a minha relação com a morte da minha irmã,
O socorro que Deus me prestou foi através de você. Eu lhe respeitarei eternamente, porque você um dia varou as estruturas da minha alma, me consolou e me ajudou a acreditar. Eu ainda voltaria a sorrir depois de tanta dor. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades. Aí uma coisa vai desencadeando outra. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra, é aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro, que devemos nos amar, que devemos nos respeitar. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesmo. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia, de você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo, com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo,
você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão. São os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não vai, não dá certo. A gente não chega lá. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas, eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos.
É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo, aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tem um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Quando você tiver a oportunidade de colocar alguém nesse mundo, descubra que educar é revestir de amor. De um amor que fala não, de um amor que proíbe, de um amor que impõe limites, mas também de um amor que permite, que abraça, que põe para chorar. As nossas dores são maiores do que nós. Porque com o tempo, à medida que a gente vai perdendo as pessoas que cuidam de nós, você vai sentindo como é duro ser sozinho no mundo. E aquela mãe que ficava te enchendo o saco, ligando, perguntando onde você está, onde você foi, com quem você vai. Um dia, quando esse telefone não tocar mais, você vai sentir saudade. Ai, como eu queria que minha mãe me incomodasse agora. Me mandasse voltar para casa. Voltaria correndo, só para ter o direito de reencontrá-la. Quando teve aquele desastre lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma das pessoas que fazia o resgate, depois que a boate pegou fogo e o chão da boate estava repleto de gente jovem como você, que morreu asfixiado. Um daqueles bombeiros, aos prantos, contou que no meio daquele monte de gente morta, os celulares tocavam insistentemente. E alguns que estavam jogados no chão, ele só via o nome mãe.
aqueles celulares esparramados pelo chão, ao lado daqueles meninos e meninas mortas. Do outro lado da linha tinha uma mãe ligando. Aquele telefonema nunca pôde ser atendido. Nunca. A vida é um intervalo entre o dia de chegar e o dia de ir embora. O que vai fazer a nossa vida dar certo são as escolhas que nós fizermos. Se elas estiverem alinhadas ao que Deus quer de nós, não pode dar errado. Haverá sofrimento? Sim, mas é aquele sofrimento que você passa sabendo que ele vale a pena. É o sofrimento que nos redime. É aquela liberdade linda que Deus nos dá e que você vai despertando aos poucos, que você vai se tornando quem você é, quem Deus criou em nós. Deus não errou em mim, Deus não errou em você. Conversão não é a gente se transformar numa outra pessoa, não. É a gente se transformar em quem Deus fez em nós. Ou então Deus seria imperfeito se Ele criasse uma criatura que precisasse de mudança. Não. Ele precisa que nós cheguemos ao que Ele criou de nós. E a isso nós chamamos de santidade. E para isso você precisa se amar. Você precisa ter respeito por você. E você não pode medir o seu valor com a régua de quem não tem respeito por você. Quando você não aceita mais o lixo emocional do outro, quando você diz, opa, em mim você não vai mais julgar os seus lixos emocionais, porque eu não sou um baú de lixo. Eu não sou um território baldio. Eu sou um território ricamente comprado por Deus, selado como um valor absoluto que não pode ser negociado. A maneira mais eficaz que Deus tem de nos proteger é quando a gente se ama. Quando você tem respeito por você. E quando você confessa o seu pecado, e aquele breve momento que você esqueceu do seu valor, porque geralmente o pecado nos humilha e nos faz pensar que somos só aquilo. O grande problema do pecado é a gente olhar para ele e a gente se reduzir a ele. Não, você não é um pecado. Você é apenas uma pessoa que peca. E quando você pede perdão e o Padre absolve você, por trás daquela forma que a gente diz, que a gente absolve o seu pecado, nós também estamos sugerindo, como se nós pudéssemos dizer no seu ouvido, volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Expulse da sua vida tudo aquilo que você sabe que é nocivo à sua vida de integridade, de dignidade e de santidade. Se tiver alguém na sua vida que estiver desfazendo do valor que você tem como pessoa, reconsidere este relacionamento. Reposicione os papéis. Porque a maior graça que nós podemos ter na vida, minha gente, é quando nós descobrimos o valor que a gente tem e a gente segue vida fora, reivindicando o direito de sermos respeitados no valor que temos. Para você recordar-se do valor que você tem, do quão você é preciosa, precioso aos olhos dele. Evangelizar, minha gente, evangelizar é restituir a autoestima. É você tocar o coração do outro para que ele se perdoe. E se perdoando, sinta-se perdoado por Deus. Quantas pessoas na minha vida como padre eu absolvi os pecados dela, mas não adiantou nada. Ela não se perdoa. A gente só sente o perdão de Deus na nossa vida quando a gente aprende a lidar com as nossas fraquezas e administrá-las com respeito, com amor. Você só vai ter este entendimento no dia em que você aprender a lidar com você. E aí você não vai se negociar aquilo que você tem de mais sagrado, que é seu coração, sua consciência, seu corpo. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, retirando as sandálias dos pés, porque o território é santo.
Eu não estou inventando isso não. Foi Jesus que nos revelou isso. Diga ao outro: Deus ama você, independente do que você tenha feito na sua vida. E Ele é capaz de trocar reinos. Às vezes a nossa dificuldade de acreditar que Deus nos ama está no fato de nós não nos amarmos o suficiente. Eu sei que às vezes é difícil falar de amor próprio sem que isso não nos pareça uma atitude egoísta, não. Amor próprio enquanto essência que nos ensina tudo sobre o amor. É a primeira instância do amor que você pode experimentar. É o amor que você tem por você. Aliás, é a partir dele que você ama alguém. É a partir dele que você se sente amado por alguém. E não adianta você tentar amar uma pessoa que não se ama. É difícil. Todo tanto de amor que você oferecer não será o suficiente, porque quando ela não acredita nela, quando ela não tem amor por ela, dificilmente ela vai acreditar que alguém possa ter visto algum encanto nela. Se eu não descobrir o amor que eu preciso ter por mim, eu jamais vou acreditar que você possa ter visto algum valor em mim. Porque para eu acreditar no valor que você viu em mim, eu preciso ter visto também. Era justamente o que Jesus fazia com as pessoas. Ele fez isso com Madalena, ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com Bartimeu. Ele fez com que aquela pessoa voltasse a ter um olhar misericordioso e amoroso por ela mesma. E aí depois ficou mais simples receber o amor do outro. Às vezes, nós escutamos muito sobre o amor de Deus por nós, mas ele não entra dentro do nosso entendimento, porque geralmente ele esbarra numa pessoa que ainda não tem amor nem respeito por si. Por isso que o primeiro movimento da conversão é a gente voltar a se amar. E aí, quando a gente chega a essa resposta, Deus me enxerga, mas é por dentro. Eu nunca vou ter a sensação de ser enxergado por Deus se eu não aprender a me enxergar. Por isso, minha gente, nunca negligencie a sua experiência de autoconhecimento. É a única forma que você tem de conhecer a Deus, é conhecendo quem você é. Soa muito estranho a gente não conhecer a pessoa que Deus criou em nós. Quanto mais você se conhecer, ainda que você precise de terapia para isso, os terapeutas estão aí para nos ajudar a viver esse entendimento. Quanto mais delicado e assertivo for o olhar que você tiver sobre você, maior será a sua capacidade de perceber Deus na sua vida. Escreva uma coisa. Sabe quando é que você vai se sentir amado por Deus? No dia que você aprender a se amar. Por isso que o primeiro passo da conversão chama-se reconciliação. Primeiro passo da conversão, você se reconcilia. Significa que você vai ter que ter um entendimento com você. Se perdoar pelo passado que você amargurou, aquilo que não foi bonito, os fracassos, você se reconcilia com tudo isso e começa a se interpretar de forma mais positiva. Aí você descobre o valor que você tem. Você fica mais amável, mais fácil de lidar. Sim, aliás, o diabo faz uma festa na vida de quem não se ama. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente a prostituição. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente os seus vícios. Por quê? Porque quem não se ama não tem respeito por si. Não pensa no prejuízo que é viciar-se em alguma coisa.
Quem não se ama tende a ter relacionamentos tóxicos, e o diabo é especialista em colocar na nossa vida relacionamentos tóxicos, porque ele sabe que quando mina a sua capacidade de se amar por meio de um relacionamento tóxico, ele mina a sua capacidade de dizer não a ele.